Dia 7 de junho, eu e a Maria viajamos para São Paulo. Localizada no sudeste do Brasil, é a maior cidade do hemisfério sul. A metrópole soma mais de 23 milhões de habitantes em uma área urbana de quase 1.000 km², conhecida como a cidade que não dorme. Não apenas as ruas são repletas de veículos, mas também o céu. São Paulo tem a maior frota de helicópteros de todo o mundo. Passamos por várias áreas da cidade, mas principalmente nas zonas oeste, leste e sul e o centro. Utilizamos metrô e trens na maior parte dos trajetos, sendo este um meio seguro, barato e eficiente de chegar em quase qualquer canto. Nós moramos em Londrina, no Paraná. Tomamos um voo para São Paulo com destino a Congonhas. Foi a primeira vez que nós voamos na vida, então foi particularmente especial. Foi bastante rápido e foi muito tranquilo. No primeiro dia, nosso destino foi a Sala São Paulo, uma majestosa e importante sala de concertos de grande relevância no Brasil, sob a regência do maestro David Robertson, um dos diretores da Juilliard, que também esteve à frente da Orquestra Sinfônica de Sydney e a Orquestra de St. Louis. A Sala São Paulo fica ao lado da Estação da Luz, então partimos dali para a zona sul da cidade para visitarmos o Zoológico de São Paulo. Um ônibus temático faz o translado do terminal Jabaquara até o zoológico. A extensão do zoológico abrange 6 territórios principais, cada um abrigando certas espécies, desde aves e felinos aos grandes mamíferos e espécies aquáticas. Internamente, existem áreas para piquenique, lojas e restaurantes. Além dos espaços abertos, exposições específicas para pequenos anfíbios, insetos, cobras e invertebrados fazem parte do itinerário. Nas proximidades, também conta com um jardim botânico e o mundo dos dinossauros. O zoo fica muito próximo a um grande centro de exposições, a São Paulo Expo, e ao Parque de Ciências e Tecnologia, que também valem a visita. Aproveitamos um tempinho que sobrou para conhecer o Itaú Cultural, com várias exposições em cartaz, como uma seção incrível referente à arte do grafite paulistano de nome Além das Ruas, e uma exposição sobre Olavo Setúbal, empresário e político responsável por grandes mudanças e inovações nos investimentos culturais, além de seu importante papel no setor privado e na expansão do Banco Itaú. Outro andar apresentava o Brasil sob a ótica de vários países do período colonial, com documentos históricos originais, moedas e artefatos e um grande acervo tutelado pelo banco. Para fechar a noite, fomos a um popular comedy club, na região da Vila Mariana, o Comedy Sampa, para assistir ao Afonso Padilha em seu show solo. Como costume da casa, vários humoristas se apresentaram antes do comediante da noite. O clube tem o próprio restaurante, servindo pratos, aperitivos e bebidas. Pela manhã, fomos a pé para o Shopping Cidade de São Paulo, que nesta ocasião abrigava a exposição da DreamWorks. A Maria e eu somos aficionados por animação e ilustração, então foi um prato cheio. A exposição era dividida em várias seções, como os projetos específicos, métodos, experiências imersivas, esboços originais e histórias de múltiplos universos criados pela DreamWorks e estúdios parceiros.
Haviam seções para títulos específicos, como Madagascar, Shrek, Wallace e Gromit, Phineas and Ferb, Spirit, O Caminho para o Dourado e outros. Experiências imersivas como áudio, salas panorâmicas de vídeo, computadores onde o visitante poderia testar recursos 3D e até animação 2D frame a frame. Storyboards e até mesmo a composição das trilhas foram tratadas na exposição. Havia um gigantesco paredão com cada página de storyboard em sequência, como também as partituras e elementos sonoros usados nos projetos. Saímos do shopping e visitamos o Sesc Paulista, a poucas quadras dali. O edifício conta com 17 andares acessíveis ao público, oferecendo bibliotecas, salas de exposições, restaurantes e um terraço com vista privilegiada para a Avenida Paulista. Hora feliz! Voltamos novamente para a região da Luz e visitamos o Museu de Arte Sacra, que fica pertinho da Pinacoteca. O museu foi no passado um mosteiro construído pelos jesuítas no ano de 1603 e é um dos edifícios coloniais mais bem conservados e antigos da cidade. E ensina muito como a religião e o cristianismo tiveram raízes na fundação da cidade e a sua interação com os índios e povos originários. Também se explica com detalhes e de forma impecável o simbolismo e a história preservada, onde é possível sentir-se no passado e conectar-se diretamente com ele. Além das exposições, belos monumentos adornam a área externa. Uma linda capela e um enorme presépio napolitano surpreendem pelo realismo,
o que garante um bom tempo de apreciação para captar cada detalhe. À noite, fomos para o Teatro Ruth Escobar, uma casa de teatro tradicional e antiga da cidade. Assistimos à peça Confusões à Italiana, uma comédia que retrata situações de uma família em uma pequena cidade da Itália. Escolhemos uma boa hamburgueria para encerrar a sexta-feira, na Z-Deli Sandwich, na Oscar Freire. Hoje é dia de aproveitar o parque mais icônico da cidade. Alugamos uma bike família e em 1 hora praticamente percorremos toda a extensão do parque. Um oásis no coração da selva de concreto. O Parque Ibirapuera, com uma extensão de 158 hectares, abriga 7 museus, além de outros redutos culturais, lagos, amplas ciclovias e inúmeros espaços abertos. No dia, havia um evento da Pepsi e estavam distribuindo latas gratuitamente. Músicos, gente se exercitando, pedalando, praticando esportes, yoga e dança. O clima ajudou muito, céu limpo e temperatura agradável. Depois de devolvermos as bicicletas, caminhamos um pouco para aproveitar melhor os detalhes e adentramos na Escola de Astrofísica, professor Aristóteles Orsini, contando com exposições, auditório e uma sala de leitura. O pavilhão japonês, uma pequena área que presta homenagem à cultura japonesa no Brasil e ao evento da imigração e amizade entre os povos. Com arquitetura típica, comida, um belo lago de carpas e também exposições. A Oca, a Bienal e o Pavilhão de Culturas Brasileiras estavam infelizmente fechados neste dia, mas conseguimos ir no Museu de Arte Moderna. Ao lado do parque, visitamos o Museu de Arte Contemporânea, um grande edifício que conta com um lobby de café, um grande restaurante no topo e um terraço com vista para a região do Ibirapuera. Dentre as várias exposições temporárias e permanentes que populavam os andares do edifício, começamos pela Tempos Fraturados. Um grande número de exposições preenche os amplos corredores de cada andar. Tinha até uma obra com temática de terror, ou o que parecia.
Viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Essa frase ilustra a entrada para o Mausoléu do Soldado, templo de homenagem aos combatentes da Revolta Constitucionalista de 1932, também conhecida como Guerra Paulista. Foi este um dos grandes conflitos armados para reivindicar uma nova Constituição, a partir de um levante contra o regime de Getúlio Vargas. Comemos em uma excelente churrascaria da região dos Jardins, a Bovinos Grill. Churrascaria espetacular com buffet livre e generosas opções. Como negligenciamos um pouco a alimentação no primeiro dia, exageramos um pouco dessa vez. Saímos tão redondos que quase pedimos um caminhão ao invés do Uber. Caminhamos por uma das avenidas mais modernas e bonitas da cidade, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde a primeira visita foi no Museu da Casa Brasileira. É o polo corporativo e principal centro financeiro da cidade. Vezes chamada de Vale do Silício Paulistana, é sede de empresas como a Google, LinkedIn, Shopee, BTG Pactual e Vodafone. Também o lar de diversos consulados europeus e casas de câmbio. Vale a pena visitar na Faria Lima também o Instituto Tomi Otaki, os shoppings Iguatemi e Eldorado e um dos vários restaurantes e opções gastronômicas que existem na região. À noite demos início às comemorações do Dia dos Namorados e jantamos no Savá, restaurante pertencente ao chefe Eric Jacan. O bistrô é bem simples, tem um clima descolado, ambiente pequeno e aconchegante, um menu sucinto. Após as entradas pedimos os pratos principais, aproveitando o ambiente e a comida. Mas não tanto, pois já teremos que correr para o próximo destino. No Teatro Opus Frei Caneca, assistimos ao stand-up do Fábio Rabin, o espetáculo Muita Treta. Demos boas risadas, já que ele é um dos nossos preferidos humoristas. Saímos cedo para tomar um café na padaria Bela Paulista, que estava lotada. Então decidimos levar para a viagem e encontrar outro local para comer. Por conta da parada do orgulho LGBT, que estava em curso na data, alguns lugares na Paulista estavam fechados, como o Parque Trianon, a Casa das Rosas e o Instituto Moreira Salles. Mas com sorte estava aberta a Japan House, um centro cultural gerido pela comunidade japonesa no Brasil. Estava em cartaz a exposição Vida em Miniatura de Tatsuya Tanaka e também a exposição Design Museum Japan, trazendo os nuances que fazem único o design japonês na arte, nas roupas e suas origens.
Em seguida, visitamos o Centro Cultural Fiesp, que contava com uma exposição sobre fotografia brasileira e a sua aplicação em materiais da natureza. Prosseguindo, fomos almoçar em um bom restaurante italiano que fica nos Jardins, o Barolo Trattoria. Pedimos um fileto com ravioli ao molho branco para 2, acompanhado com um vinho argentino. Estava excepcional. Novamente, redondos de certa forma que espantaria qualquer terraplanista, chamamos um Uber em direção ao Parque da Independência, um grande jardim e playground que abriga o Museu do Ipiranga. Reaberto recentemente, esse majestoso museu permaneceu fechado por muitos anos para reformas, e agora abre suas portas para contar muita história. O Museu do Ipiranga é uma edificação elegante de arquitetura clássica, construído em 1890. A maior parte do acervo tem foco principal no marco da Proclamação da Independência, em 1822, pois o museu situa-se na região onde historicamente o Grito da Independência ocorreu. O vasto acervo do museu abrange pratarias e porcelanas, móveis, documentos e artefatos históricos, pinturas, desenhos, cartazes, fotografias e esculturas. Outros objetos de valor histórico são instrumentos de navegação, armas, medalhas, cédulas e moedas. Há também um terraço ao topo do edifício, com essa bela visão para o Parque da Independência. O museu também conta com um café, sala para programas educativos e um auditório. O Parque da Independência abrange uma enorme área que, além de museu, conta com jardins franceses, um bosque e um grande calçadão que atrai centenas de pessoas.
e é o local onde historiadores alegam ter ocorrido o famoso grito de proclamação: Independência ou morte. Um grande monumento foi erguido ao norte do parque, o Monumento da Independência. É hora de fazer as malas. Guardamos nossas coisas, arrumamos a bagunça e nos despedimos do Airbnb. Como voltaremos de ônibus à meia-noite, deixamos nossas malas em um guarda-volumes na rodoviária e corremos para o nosso último compromisso antes de partir. Situado dentro do Shopping Bourbon, em Perdizes, o Teatro Bradesco recebeu neste domingo 2 concertos executados pelo sexteto da Orquestra Monte Cristo para o evento Candlelight. A localização do teatro foi conveniente, pois situa-se a poucas quadras da rodoviária de Barra Funda. A primeira apresentação chamava-se Anéis, Tronos e Dragões e apresentou músicas dos universos de Senhor dos Anéis e Game of Thrones. O segundo espetáculo trouxe de forma sublime as 4 estações de Vivaldi e foi a trilha sonora de fechamento da viagem. Atrasados, saímos correndo para pedir um Uber, para retornar na rodoviária, retirar as malas e embarcar. Chegamos faltando menos de 5 minutos para o ônibus sair. Posso dizer com certeza que foi uma aventura. Obrigado por assistir.